irmãos, graça e paz, boa noite. Vamos orar novamente, apresentar os nossos corações diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa, Pai. Sabemos, ó Pai, que às vezes a semana é atarefada, que às vezes situações adversas acontecem e tentam roubar, ó Pai, a nossa alegria, mas nós sabemos que podemos confiar no Senhor, ó Pai. Nós fizemos a melhor escolha, Pai, de estarmos na tua casa, Pai. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui para entregarmos ao Senhor, ó Pai, a nossa adoração. Então recebe ela, Pai, que a tua palavra venha falar aos nossos corações através da ação do teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, especialmente ainda esse mês de maio, que é o mês da família, um tempo que nós tiramos já durante muito tempo já para poder orar em favor das nossas famílias, o mês da família, e a igreja está sempre participando dessa campanha de oração. O pastor tem estimulado aos irmãos que estejam orando pela conversão dos seus familiares, amigos, vizinhos. Então que você aceite esse desafio. Por quê? Porque a família hoje, ela está passando por muitas crises, algumas delas são culturais, aquele modelo que nós chamamos de família tradicional, mas nem é esse, eu digo o modelo bíblico mesmo de família, ele tem sofrido muito com as mudanças da sociedade, principalmente com as questões culturais, ele tem sido colocado em descrédito por muitas pessoas, e não quero entrar hoje nos pormenores sobre isso, que não é o que eu vim compartilhar com os irmãos, mas a gente tem que pensar um pouco disso, né? Pensando que essas questões culturais, afinal de contas, quem é essa família que nós queremos ser? E também a modernidade, ela tem acelerado muito o tempo e encurtado relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas hoje trabalham muito e buscam uma satisfação em algumas coisas, e às vezes elas se esquecem do principal, que é a família, que é aquilo que o Senhor nos deu. E essa campanha, ela vem reafirmar a nossa identidade, né? Minha família, minha identidade. E é interessante porque quando a gente pensa na identidade, está dizendo a respeito de quem nós somos. Lembra do seu documento, do seu RG? Não é? Um documento de identificação, onde se identifica ali. Eu tiro o meu e está escrito lá Marcelo. Já pensou você olhar e falar, não, é Carlos, mas todo mundo me chamava de Marcelo, e olha o meu nome e era Carlos lá, tem uma coisa de errado, né? Por que te chamavam sempre de Marcelo? Você vai ter que ir lá contar uma história de quando era criança, todo mundo chamava você assim, e acabou ficando um apelido, e o apelido virou nome, e ninguém te conhece diferente. Por que eu falo isso? Porque o seu documento é sua identidade, e a nossa identidade como família tem que estar alicerçada na palavra do Senhor, ela que tem que ser a nossa verdade, e os devocionais nos levam a isso, né? A primeira semana do devocional foi reafirmando aqueles textos de Efésios, Gênesis, quando Deus criou o mundo, criou a família, quando Ele afirma o papel que cada um tem que cumprir, e eu queria compartilhar justamente com vocês hoje uma história de uma família bíblica, muito interessante. Por quê? Porque quando a gente pensa na questão da família, nós pensamos nos seus personagens envolvidos, né? Quer dizer, mais do que só o marido e a mulher, pais, filhos, relacionamento, e esse texto fala um pouco disso também. Vamos ler então, abrir nossa Bíblia, um texto bem conhecido, Lucas capítulo 15. Mais do que somente um texto bíblico, né? O mundo se apropriou dessa história. A gente tem aí grandes quadros de grandes pintores, né? Rembrandt pintou o Filho Pródigo, vários artistas famosos escreveram peças a respeito dessa história do Filho Pródigo. Ela se tornou às vezes até sinônimo de algumas situações que cercam a nossa vida. Então o mundo, né, mesmo o mundo, ele conhece um pouco dessas reflexões, e o texto ele se encontra lá em Lucas capítulo 15, do 11 até o 33, ele é um pouco longo, eu vou ler só uma parte dele por enquanto, tá? E depois a gente vai comentando um pouquinho dele. Lucas, né, aí ele começa lá no verso 11, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte na herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região,
que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E assim se levantou e foi para o seu pai. Quando a gente pensa um pouquinho desse texto, eu queria que você refletisse aqui, quem é você na história dessa família? Quem é você? Né? O filho pródigo, o filho mais novo, o irmão mais velho ou o pai? Vamos pensar um pouquinho quando a gente pensa a respeito do filho pródigo, né? Quem é esse jovem, afinal de contas, né? O texto não fala, mas diz que o pai, né, já começa falando os personagens da história, que são 3, um pai e 2 filhos, e aí então diz que o mais novo, né, faz um pedido vergonhoso para o seu pai. Por que um pedido vergonhoso? O texto fala assim, lá de Lucas 12, o mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte na herança. E aí o que quer dizer isso? O que isso significa? Era costume daquela sociedade que a pessoa ela não recebia herança ainda em vida, né? Pedir o direito da herança para o seu pai seria o mesmo que dizer para ele que ele está morto. Olha, pai, eu quero que você morra, eu quero ficar com as coisas suas, eu quero aproveitar a minha vida. E aí o que acontece? Isso seria considerado até uma falta de respeito. Uma sociedade que valoriza muito a figura patriarcal, dizer para o pai que gostaria que ele estivesse morto, porque eu queria ter a parte da minha herança. E depois, vender o direito para a terra seria uma outra vergonha. Lembra da história da vinha de Nabote? Quando o próprio rei quis comprar, e ele falou: não, eu vou passar minha terra, que é a herança da minha família. Então, eles tinham muito, né, culturalmente, a herança cultural era muito importante para eles. E o valor daquela família que tinha aquela responsabilidade. Mas ele ignorou tudo isso, ele não teve vergonha. Ele foi e fez um pedido bem vergonhoso mesmo, né, sem desqualificando a figura que se tinha da família, sem se preocupar com isso. E às vezes a gente tem que parar um pouquinho e pensar: como tem sido o meu papel na minha família? Será que eu tenho me envergonhado? Será que eu tenho tido uma conduta vergonhosa? Por quê? Porque não bastou só isso, não bastou só ele fazer essa exigência. O pai, né, acabou se humilhando e aceitando isso. E aí diz o versículo 13, né? O filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E é interessante por quê? Porque, pensa comigo, ele tinha uma família, tinha uma cultura, tinha a sua fé, que ele havia sido instruído e crescido, e simplesmente ele decidiu dizer não para tudo aquilo. Ele disse não para o seu pai, ele disse não para a sua família, e ele resolveu viver conforme os seus próprios valores, conforme tudo aquilo que tinha. O pastor Hernandes, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que o diabo, ele pode nos dar uma fruta, né? Ela pode parecer muito bonita, muito deliciosa, mas quando você morde ela, pode ter certeza que o seu gosto é muito amargo, e as consequências são piores ainda. Por quê? Porque foi assim, né? Às vezes nós podemos buscar o nosso prazer. O filho pródigo tinha uma conduta vergonhosa, por quê? Porque ele buscava simplesmente o seu prazer pessoal, a sua própria satisfação, aquilo que ele queria ter para si, e não importava nada nem ninguém para ele, ele queria só aquilo que era dele mesmo. E o interessante que nós podemos observar é que é o que o Salmo 1 retrata, né? Quando a gente olha o Salmo 1, ele fala assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, nesta lei medita de dia e de noite. E como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto nos tempos certos, e as suas flores não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Então,
3 primeiros versículos do Salmo 1, ele fala sobre a felicidade daquele que busca verdadeiramente a presença do Senhor. Aquele que está com o seu coração voltado para o Senhor, prospera. Por quê? Porque ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, quer dizer que ele vai estar sempre frutificando, vai estar sempre dando folhas, sempre frutos, e aquela árvore vai estar sempre ali vivendo bem. E aí, o que acontece? Muitas vezes, muitos de nós dentro da família, fazemos escolhas erradas, escolhas que nos levam a caminhos distantes da presença do Senhor. O filho pródigo teve uma conduta errada, uma conduta vergonhosa, fez um pedido vergonhoso, e mais que isso, ele seguiu o que a segunda parte desse salmo lembra. Ele fala assim, ó: não é o caso dos ímpios, eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aí a segunda parte desse Salmo 1, né, os outros 3 versículos, ele mostra a consequência de alguém que vive pelo seu próprio prazer, alguém que vive buscando a sua própria satisfação, né? E é essa experiência que o filho mais novo tem, né? São como a palha que o vento leva. Ele saiu de casa, não se importou com a sua família, quis viver somente pelo seu próprio prazer. Quem vive pelo próprio prazer, quem vive pela própria satisfação momentânea, pensa no futuro, guarda dinheiro, pensa numa profissão, pensa como vai ser amanhã. É só o momento, é só a situação do momento. E foi isso que ele colheu na história, né? Ele foi e se divertiu, e onde ele estava distante da sua família, ele estava ali se divertindo, e parecia que estava tudo bem. Mas aí chegou, né, as condições, ele estava rico, né? Só que aí que acontece, ele tem que experimentar uma reviravolta. Por quê? Porque agora, né, ele vai ter que experimentar a vergonha, a humilhação. Cuidar de porcos para um judeu era coisa abominável, era considerado um animal impuro. Até hoje eles não se alimentam desse tipo de comida, desse tipo de carne, e ele estava alimentando. Pior do que isso, ele estava comendo a comida que era destinada para esse animal, e nem isso ele tinha. Era muita vergonha, era muita humilhação por alguém que escolheu. E a gente tem várias histórias, eu tenho certeza que nós fôssemos ouvir aqui nessa noite, várias pessoas na família que você tem, pessoas que se envolveram talvez em situações de droga, pessoas que abandonaram às vezes filhos, esposa ou marido, para viver, né, buscando e vivendo distante do Senhor. Tenho certeza que o pastor já se deparou de muitos casos ali, de ver a pessoa praticamente quase pulando, né, pastor, dentro de um poço, e você alertando, mas a pessoa parece que não escutava, ela queria fazer essa escolha, e ela estava simplesmente ditada a isso. O filho pródigo fez isso, né? Ele foi e pulou, e se jogou para dentro do poço, e aí então ele encontrou o fundo do poço, porque todo mundo que cai, a tendência é que uma hora não tenha mais para onde você ir, né? E tem alguns que brincam que não, que sempre você pode piorar, né? Mas a verdade é que ele encontrou o limite do limite da sua vergonha, né? Até que o versículo 17 dá o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim fazer isso? Né? E aí diz o texto que o versículo 17, caindo em si, né, as suas escolhas levaram ele para onde? Para a destruição. Foi vivendo conforme a sua própria vontade, foi satisfazendo os seus próprios desejos, e aí acabou tomando o quê? A direção que o pecado nos leva. A palavra de Deus diz o quê? Qual é o salário, qual é a recompensa, qual é o pagamento pelo pecado que nós temos? A morte, não é? O salário do pecado é a morte. E aí o que acontece? Ele colheu, né, tudo aquilo que ele semeou, tudo aquilo que ele plantou. E aí então a gente vai ver nesse personagem, né, que ele acaba caindo em si. O texto de Lucas 17 fala isso, né? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E aí então a gente vai ver o caminho do retorno. Por que o caminho do retorno? Porque mesmo ele sendo um filho pródigo, ele é um personagem que vai, né, cair em si, ele vai encontrar arrependimento. O texto fala assim,
eu me porei no caminho de volta e voltarei para meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aí Ser levantou-se e foi para o seu pai. E aí a gente começa a perceber bem isso, né? Que no meio da família, mesmo aquele que é rejeitado, quando ele encontra o arrependimento, quando ele encontra a mudança verdadeira, ele pode, né, ser resgatado, ele pode ser transformado, e ele pode ser educado. E ele fez o caminho, né? O caminho começa primeiro, ele reconhecendo que ele é pecador, ele cai em si, ele reconhece a sua própria culpa, e depois ele faz o quê? Está disposto a carregar a sua própria vergonha. Ele não chegou pensando que ele ia chegar na casa do pai dele e exigir que ele vai ser um pai, que ele queria ser filho de novo, que ele queria o quarto dele, nada. Ele falou: os empregados do meu pai, então eu vou lá trabalhar para o meu pai, porque quando ele saiu de casa, por causa da vergonha da família, o pai acabou declarando ele como morto, da humilhação, né, de ver o filho negando a fé, a herança cultural, tudo aquilo para aquela sociedade e para aqueles costumes da época era muito ruim. Então o filho resolve que vai fazer isso, e aí então, né, ele vai para o seu caminho de restauração. No meio dessa história a gente tem um segundo personagem. Quem é o próximo personagem da história? É o filho mais velho. E é interessante a gente pensar no filho mais velho, por quê? Porque ele ficou ali com seu pai, ele sentou do lado do pai, viu a humilhação. Mas quem será esse personagem de verdade, né? Esse filho mais velho, a gente vai ver que ele não tem fala, mas a partir do texto, que eu não continuei a leitura, no versículo 28, 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, trabalhando, um moço dedicado, comprometido, né? Versículo 25, e aí ele continua: quando se aproximou de casa, ouviu uma música e dança, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo, e ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar, então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata um novilho para ele? A gente começa a perceber que esse filho mais velho, alguns podem contar, né, que era o filho mais fiel, mas a gente percebe que na verdade não era bem isso, né? Quando a gente olha para o texto do versículo de 28, ele fala assim: o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. A gente começa a perceber que o filho vive um momento de ressentimento, e aí nós temos mais um personagem nessa família. Quem é você na história do filho pródigo? É o filho rebelde que saiu? É o filho ressentido? O que é esse filho ressentido, né? O filho, ele estava ressentido por causa da situação, ele estava amargurado, ele estava triste. Mas por que ele estava assim? Você já se sentiu assim por alguma situação na sua família? Você carrega alguma situação? A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:15: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, né? Cause perturbação, contaminando a muitos. Muitas vezes a gente acaba não seguindo esse caminho, a gente acaba deixando as situações de injustiça e mágoa abalar a nossa família. E eu acredito que com certeza você deve carregar alguma situação de ressentimento, de mágoa, e isso te impede de você poder olhar. O filho estava à porta de uma festa, mas ele era capaz de entrar na festa, ele era capaz de celebrar. Mas mais do que isso, o texto ele mostra que esse filho, ele nunca foi um filho de verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, lá em Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Ele estava ressentido? Era justo ou não? Sou eu que vou avaliar isso. Ele trabalhava muito? Trabalhava. Mas, o que a palavra de Deus diz? Que a gente tem que viver com a nossa autojustiça, com a nossa justiça pessoal. Eu sou o cara, eu toda vez estou aqui, eu faço o que eu quiser agora, e você vem com isso. Mais do que isso, essa história revela o caráter desse filho mais velho. Por quê? Porque ele nunca se colocou como um filho de verdade. O coração dele não estava pronto para isso. Olha só, o versículo 29. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. O caráter dele foi revelado. Na verdade, ele nunca tinha descoberto que ele era um filho de verdade. Ele aprendeu que ele era um escravo. Ele aprendeu que ele tinha que trabalhar. E ele esqueceu que ele estava muitas vezes à porta da casa do pai, mas nunca esteve disposto a festejar. Toda vez que você guarda mágoa, ressentimento, toda vez que você traz toda essa sua insatisfação para dentro da sua família, sabe o que acontece? Você está impedido de experimentar a boa, graciosa e perfeita vontade do Senhor. Você está impedido de experimentar a plenitude do Espírito. Você está impedido de poder desfrutar das bênçãos do Senhor, porque a palavra de Deus diz que se nosso coração está em pecado, as nossas orações não são ouvidas, O nosso pecado faz separação. A palavra de Deus e Jesus, várias vezes ele é claro: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E isso cumpre a lei e os profetas. Mas muitas vezes eu não estou preparado para amar. E no seio da família é quando a gente encontra a maior dificuldade de expressar, esse sentimento de amor. É no seio da família que a gente encontra a maior dificuldade de poder perdoar. Às vezes a gente é tão bonzinho com os de fora, mas dentro de casa é difícil. Eu tenho certeza que isso só acontece na minha casa, na sua não acontece a mesma coisa, Eu tenho certeza que você não passa por situações que te geram amargura e machucam o seu coração, das pessoas que mais você ama, que isso impede de você, às vezes, se privar. Às vezes você pode passar uma semana sem conversar com a sua esposa, 15 dias, um mês, 6 meses. O pastor está aqui, eu não posso perguntar o recorde, pastor? O recorde que ele já falou, eu nunca perguntei, pastor, qual é o recorde de cinema mudo, pastor? Isso aí é coisas que o pastor vai acumulando no gabinete aí. Mas é só para brincar com os irmãos. Mas quantas vezes a gente vê situações na família de que a pessoa está tanto tempo sem conversar, laços estão quebrados, situações estão rompidas, e o nosso coração está cheio do nosso orgulho, ego pessoal, e a gente não tem a condição de chegar lá e dizer: olha, que alegria. E a gente às vezes está na porta de uma grande festa. Pessoal, sabe o que eu queria que vocês percebessem nesse texto? Olha só: eu estou a teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens. Ele era um excelente servo, mas olha o que ele fala: tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Ele nunca teve uma festa. Pessoal, imagina, 30 anos, e eu nunca tive, não 30, mas já passou faz tempo, 43, mas imagina, eu nunca tive uma festa de aniversário, nunca soube o que era soprar velhinhas. De repente eu estou na porta de uma festa de aniversário, para saber como era uma festa de aniversário, que eu já ouvi de tanta gente, o que era celebrar um churrasco, ver lá o pessoal cantando parabéns, as velhinhas, as bexigas, mas a minha raiva, a minha mágoa é tão grande que eu fico na porta, e o pessoal está lá dentro feliz, comendo e bebendo, mas eu não quero. Você já passou por uma situação dessa? Onde você tinha a oportunidade de estar festejando, alegrando, mas você preferiu ficar com o coração fechado? Você se privou da graça do Senhor. Então é isso que o texto revela, o caráter, Ele não conseguia perdoar o pai e o irmão, e ele acusava o pai de ser injusto. Mas por que isso? Porque ele não conhecia a misericórdia do Senhor.
e as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O amor de Deus em ação, isso que é a misericórdia de Deus, é o amor e a graça dele manifesta ao homem, que enquanto nós somos pecadores, enquanto somos indignos dele, ele nos aceita e ele nos ama, né? Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a multidão, né, da tua compaixão, né, como é grande, né? Então ele clama isso, Davi, pedindo pelo seu perdão, né? E a gente continua, significa que ele aprisionou no seu coração o seu irmão, né? E ele escolheu carregar a dura carga da mágoa e do ressentimento. Verdadeiramente ele escolheu o ódio ao amor, assim ele perdeu a comunhão com o pai e com o irmão. E o ressentimento faz isso na família, ele nos priva de nos relacionarmos, um relacionamento horizontal, de você com o próximo, mas mais do que isso, ele te priva de você poder ver um relacionamento vertical com Deus, porque o seu coração está fechado para a presença do Senhor, né? E a cruz expressa isso, né? O amor de Deus, que é o amor de Deus, né, nos céus, e o amor também que nós temos aqui uns com os outros, que é manifesto através do sacrifício de Jesus que nós temos, né? E esse ator, né, agora a gente tem o ator principal dessa história, que é o pai, né? Ali, né, na parábola, quem leu Lucas capítulo 15 inteiro, fala sobre a questão do perdido. Então Jesus era acusado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos líderes religiosos, porque eles não tinham uma postura, e aí então Jesus mostra que Deus ama o perdido, Deus ama o pecador, Deus ama aquele que precisa. Então Deus estava disposto a amar o filho mais novo, que tomou atitudes vergonhosas, e também estava disposto a amar também o filho mais velho, que também tinha atitudes também que não agradavam ao Senhor, porque o amor de Deus é tremendo, e tanto que o pai aceitou tamanha humilhação. Naquela época é vergonhoso para um pai ver o filho declarar publicamente: você está morto para mim, porque é isso que ele vai dizer aqui, olha só. O versículo, é que a Bíblia está ficando cada vez menor aqui a letra, pessoal, o 20, tá, desculpa. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e beijou, e lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, traga um novilho gordo e mate-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. E o versículo 31, quando o pai responde para o irmão mais velho, disse o pai: meu filho, você está sempre aqui comigo, e tudo que eu tenho é teu, mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão. Alegre-se, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então essa é a figura do pai, o pai que aceitou ser envergonhado por um filho diante de uma sociedade, o pai que acabou tendo que considerar aquele filho que estava morto, né, diante daquela cultura, escolheu o perdão, a restauração, e abriu os braços, porque quando ele viu, e quando o filho estava ali clamando pelo perdão, ele correu para abraçar. Ele não esperou aquele filho declarar: olha, vem aqui, vou te colocar ali naquele cantinho ali do castigo, você vai sofrer bastante, depois que você tiver sofrido muito, aí eu vou vir aqui que eu vou ver o que eu vou arrumar para você, mas nunca vai ser do mesmo jeito, porque eu passei muita vergonha com você, eu fui muito humilhado por você. Foi essa a postura do pai? Mas pode ser a minha e a sua muitas vezes diante das pessoas que nós temos, não é isso? Essa foi a postura do pai? Não, ele correu e abraçou aquele filho no mesmo momento. Por quê? Porque esse pai representa o verdadeiro pai no céu que nós temos, um pai disposto a nos amar, um pai disposto a entregar Jesus para morrer nessa cruz por nós, um pai que deu o seu próprio filho, e um filho que teve o seu corpo moído pelos nossos pecados, que teve o seu sangue derramado por nós, e é um pai que entende que precisa, né, ser um pai amoroso.
Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Lucas 15, 20. O pai amoroso é o Deus da segunda oportunidade. É esse Deus que te aguarda, um Deus que tem uma nova oportunidade para você. O pai amoroso é o Deus que perdoa, restaura completamente o perdido, que se volta para ele. O filho mal terminou de falar e o pai já saiu correndo para honrá-lo. Não foi só alguma coisa, ele quis restaurar a identidade daquele menino. Quando ele fala assim, olha, depressa, imagina, ele estava cuidando de porcos, ele foi para uma terra longínqua, não tinha TAM, não tinha Gol, né? Não tinha ônibus de viagem, e muito menos dinheiro para pagar um animal para trazer. Foi andando, debaixo daquele sol, terra, isso mesmo, né? Andando ali, caminhando, e ele voltou bem sujinho. E aí então o pai vê que ele está trazendo toda essa situação, mas o pai disse, depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, e traga o novilho e mata-o para celebrar, né? O pai amoroso, ele perdoa, restaura completamente o perdido que se volta para ele, mas mais do que isso, ele é generoso. O texto fala, né, que ele trouxe o melhor que ele tinha. Fala que ele colocou um anel no dedo, colocou calçado. Então tudo aquilo que ele tinha perdido, o pai generoso restaura, o pai generoso traz. E o pai amoroso é o Deus que celebra e festeja a volta do perdido. O mesmo texto de Lucas 15, 7 fala assim: e eu lhe digo que da mesma forma haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam se arrepender. E eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Lucas 15, 7. Não fique de fora das bênçãos do Senhor. Venha celebrar com o Pai, venha adorá-lo, venha buscá-lo, por mais difícil que possa parecer, por mais difícil que possam surgir sentimentos difíceis na sua casa, no meio da sua família, não desista, creia no Senhor, esteja na casa de Deus, mesmo que tudo coopere para que você venha abandonar, é melhor você estar com os seus pés firmados aqui na casa do Senhor, do que em qualquer outro lugar. Não perca tempo, o Pai te espera, e Ele quer restaurar a sua identidade de filho. Por mais que você esteja distante, por mais que você tenha escolhido fazer caminhos difíceis, por mais que você possa acreditar que está difícil, eu quero te dizer, meu irmão, que nós temos um Deus que ouve, que atende a nossa oração, e que Ele quer fazer o melhor para a sua família, porque Ele é o Deus da família, Ele criou a família, e nós somos projeto dEle. Amém, irmãos? Amém.